Fala pessoal, Patrick Cohen fazendo um vídeo um pouquinho diferente do que eu tenho feito aqui no canal para falar aí do Bruno Henrique, ele que foi indiciado pela Polícia Federal por estelionato e fraude em competição esportiva. Naquele caso em que ele estava sendo investigado por combinar, né, de tomar um terceiro cartão amarelo em questão de apostas, e aí a polícia achou uma conversa dele com o próprio irmão. O link da reportagem completa do Metrópolis está aqui na descrição. E ele falando com o irmão perguntando quantos cartões você tem. Ele falando que 2, o irmão falando, tomar o terceiro. Ele falou, pode ser por reclamação, ou entrada dura, né? E aí o irmão até fala, vou guardar o dinheiro, investimento certo, se não me engano, 10 mil reais. Então, é muito difícil, é um jogador com uma certa idade, que tem agora, se tudo for comprovado, o que parece muito difícil de sair dessa situação, é um jogador que tem sua carreira encerrada por uma polêmica, né? Por uma polêmica não, porque se for comprovado, é um crime, um jogador, um ídolo do Flamengo até então, que comete um crime por alguns milhares de reais, que na verdade ele faz muito mais do que isso, obviamente no mês, né, faz quase 100 vezes isso no mês, então algo que não tem necessidade nenhuma. É quase inexplicável um jogador do tamanho do Bruno Henrique, recebendo o que ele recebe, participar de algo do tipo. Era mais fácil dar esse dinheiro pro irmão, se o irmão estava tão necessitado assim. Então é algo muito complicado, é claro, a gente falando de se for comprovado, se ele for julgado, enfim, porque tem tudo que ocorre na justiça, a gente não pode cravar aqui, né? Por enquanto ele está indiciado, mas os prints são provas, assim, bem robustas, eu diria, bem difícil de sair daquilo ali. É uma mancha na carreira, na história do jogador, que, de novo, pela idade, deve encerrar a sua passagem no futebol. Para o Flamengo fica muito ruim, porque o Flamengo apostou, renovou o contrato com um jogador, apesar de ídolo, com uma certa idade, problemas, né, de lesão. O Flamengo, mais uma vez, comprou o barulho do Bruno Henrique e, na verdade, é uma atitude até que prejudica o clube, ele tomar um terceiro cartão amarelo, né, e ficar de fora de uma partida por apostas, tirando toda a parte ética, né, que o Bruno Henrique causa aí no Flamengo. Eu acho que é caso até para a diretoria já pensar em uma possível rescisão agora. A gente vai ver o que as partes, né, os meios legais dizem também, se ele pode continuar jogando, se não pode, como é que vai ser isso, mas é muito complicado. Se queima o jogador, queima a carreira dele, é uma mancha que não vai sair da carreira dele, ainda mais com essas provas, esses prints, que eu acho... Na verdade, eu acho que o Flamengo nem deveria botar mais ele em campo, sendo bem honesto para vocês, até que se prove o contrário. Porque pelo que a gente vê nesses prints, a situação dele fica bem complicada. Mais um jogador envolvido em esquema de apostas e dessa vez, se eu não me engano, o maior jogador brasileiro envolvido em esquema de apostas. E é claro, jogando no Brasil, mas eu diria até que o Bruno Henrique é maior que o Paquetá, apesar do Paquetá ter jogado Copa do Mundo, ser da Premier League, né, um caso mais mundial, mas eu acho que aqui para o Brasil o Bruno Henrique é maior nesse sentido. O Paquetá ainda não foi julgado lá na Inglaterra, né? Mas aí o Bruno Henrique sendo indiciado pela Polícia Federal, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, mas a minha opinião já de antemão é tirar o Bruno Henrique das próximas partidas e o Flamengo já pensar numa possível, é claro, rescisão se resguardando, né? Não fazer nada apressado, mas já pensar no melhor para o clube e até pensar em como o clube deveria ou não ser ressarcido pelo jogador. O clube que aposta, faz um contrato longo para a idade do jogador, pagando bastante dinheiro e o jogador ainda prejudicando a imagem do clube, né? E também em jogos. No campeonato de 2023 ele toma o terceiro amarelo, ele não joga a próxima partida, como eu falei. Então, fica aí minha opinião, eu quero saber de vocês. O que vocês acham que deve acontecer? O Bruno Henrique tem que continuar jogando normalmente até ser julgado? O Flamengo já tem que tirar ele de campo? Qual a opinião de vocês? Deixem nos comentários, não esquece de se inscrever e deixar o seu like. Valeu? Aquele abraço!